sem estardalhaço, sem histeria. O governo brasileiro devolveu a carta do presidente Trump dos Estados Unidos, ameaçando as nossas exportações com uma sobretaxa de 50%, por absurda, inclusive por conter inverdades factuais, ou seja, facilmente comprováveis. E o governo brasileiro o faz de uma maneira uníssona, porque ele está representando a união de todos os brasileiros, inclusive aí os grandes negócios, a grande mídia, o agronegócio, para não falar nas instituições. Leia-se: Presidência da República, Presidência do Supremo Tribunal Federal, presidências da Câmara e do Senado. E foi tão forte a decisão brasileira que até o ex-presidente Jair Bolsonaro, o principal beneficiário dessa carta do Trump, resolveu fechar a boca. Falou seu filho, o Eduardo, um rapaz estouvado, que disse inclusive ter fornecido ao governo americano as informações necessárias para eles aplicarem aquelas sanções ao Brasil, algo que o incrimina perigosamente, inclusive para efeitos de cassação. Lula diz que taxação de Trump será respondida com reciprocidade e manda devolver a carta. Presidente americano atribuiu sobretaxas à postura do STF com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Olha aí, não é? O Lula, ou o governo brasileiro, sendo responsável por uma decisão ou por uma série de decisões do Supremo, da Justiça brasileira, e não propriamente do governo, não é? Do governo exercido pelo presidente Lula, que é considerado um comunista lá pelo Trump. E aí a gente entra nesse material e verifica. Lula reage e diz que taxa será respondida à luz da lei brasileira de reciprocidade econômica. Olha o importante aqui dessa lei de reciprocidade. Ela foi baixada pelo Congresso e sancionada pelo Lula. E o que ela diz é justamente isso, que sempre o país estiver em perigo, sobretudo sua economia, deve reagir à altura, deve retaliar segundo, não é, na mesma proporção que for atingida por alguma medida dessa envergadura. Em carta endereçada a Lula, publicada em sua rede social, o presidente americano atribuiu a cobrança à postura do STF com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Lula disse que qualquer medida de elevação de tarifas de forma unilateral será respondida à luz da lei brasileira de reciprocidade econômica, em um post nas redes sociais. Outro ali, exemplo da discrição, né, e da fidalguia, da altivez do governo brasileiro é que ele não entrou em histeria, não mandou, aliás, pediu para que ninguém falasse, a própria reunião entre eles e os ministros com o vice-presidente, né, Geraldo Alckmin, não fosse sequer fotografada. Ele usa as redes sociais para mandar seu recado, como o Trump o faz. Aí aqui o jornal explica que essa lei autoriza o Poder Executivo, em coordenação com o setor privado, a adotar contramedidas na forma de restrição às importações de bens e serviços ou medidas de suspensão de concessões comerciais, de investimento e de obrigações relativas a direitos de propriedade intelectual e medidas de suspensão de outras obrigações previstas em qualquer acordo comercial do país. Outra coisa importante aqui é que essa lei foi feita em conjunto também
E a partir dessa base de união que o governo conseguiu, através de todas as suas instituições e de todos os setores produtivos e comunicacionais do país, leia-se aí Globo à frente, agronegócios à frente. Vejamos aqui agora, diz o noticiário da Folha. A Folha fala também que Lula reage a Trump e afirma que a elevação de tarifa será respondida com a lei, não é? Republicano diz que não tem sido bom para os Estados Unidos. O Brasil não foi bom para os Estados Unidos. Números desmentem Trump e mostram que Estados Unidos têm superávit na relação com o Brasil. Daí, novamente, essa questão das inverdades factuais do Trump. E o Trump costuma dizer lá umas mentiras, ainda que sabendo que pode ser desmentido ali na puxa, no momento em que ele fala aquelas inverdades. Vamos ver aqui que números são esses, só para que o internauta tenha uma ideia. Apesar do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmar que o país tem déficit na relação comercial com o Brasil, números mostram o contrário. Há 17 anos, o fluxo de bens entre os dois países favorece os americanos, que vendem mais do que compram. Em sua carta a Lula, Trump disse que os déficits com o Brasil são insustentáveis e que as taxas anunciadas nesta quarta-feira serviriam para compensar barreiras tarifárias. E aqui outra matéria importante: o governo Lula devolve carta de Trump e convoca novamente chefe da Embaixada dos Estados Unidos. A Embaixada dos Estados Unidos está sem embaixador, né? O embaixador não foi indicado ainda pelo Trump. Decisão ocorre depois de republicano anunciar sobretaxa de 50% para as exportações brasileiras. O Itamaraty convocou o chefe da Embaixada dos Estados Unidos em Brasília, Gabriel Escobar, para uma segunda reunião. Essa foi a segunda vez que o encarregado-chefe de negócios foi chamado pelo Itamaraty no mesmo dia, em novo gesto para demonstrar contrariedade com a ofensiva de Donald Trump contra a gestão do petista, no caso Lula. Na ocasião, o Itamaraty devolveu simbolicamente a carta endereçada por Trump a Lula, na qual o republicano diz que Jair Bolsonaro é perseguido e anuncia a imposição de uma sobretaxa de 50% sobre produtos brasileiros. E aqui a gente tem a reação do ex-presidente Jair Bolsonaro. A Folha diz: Bolsonaro ignora tarifas ao Brasil em post após anúncio de Trump e repete que é perseguido. Publicação ocorre logo após a americana anunciar a tarifa de 50% ao país, ao mesmo tempo em que citou seu processo no Supremo.